Alô, alô, alô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai tratar agora a gente vai tratar de terceiro passo. É, Pode parecer que a gente está meio atrasado e a gente está realmente atrasado, mas ainda dá tempo. Tem alguns passos que são dois passos aqui rápidos de tratar, né? Esse aqui, classe de manejo, é mais complexo e planejamento de atividade também. Esses dois são os dois passos que a gente vai tratar. Mais cuidado. O resto é bem o resto mesmo, porque é só tratar de metodologia. Mas eu quero te falar. é, a gente já tratou de banco de dados. O que é banco de dados? É a reunião, toda e qualquer informação que está produzida sobre as espécies, seus usos, suas aplicações. Então, eu tenho que reunir num determinado lugar. E essa reunião não é empilhar um monte de livro, é reunir de forma informatizada, né? Toda a informação que eu possa produzir científica, tecnológica sobre espécies, aquelas informações lógicas, que as informações são importantes para tomar decisão, explorar, quando planejar, essas. Depois a gente passou para essa segunda etapa aqui, que foi a de informação da floresta. Claro, uma coisa é o banco de dados, que eu tenho que botar todos os livros, toda a informação lá. Outra coisa é a informação da floresta, que é a floresta específica que eu estou tratando. Eu tenho uma floresta, e aí, como é que eu entro em contato com ela? Eu tenho três formas de entrar em contato. A primeira é por amostragem, e essa amostragem tem diversos é, níveis, né, de abordagem, né? Tem um tamanho de unidades de amostra diferentes, distintos, como a gente viu, de acordo com o nível de abordagem que eu quero, né? Para atingir plântulas e plantas jovens, para atingir árvores, por amostragem que eu pego a área inteira. Eu tenho censo florestal. Censo é mapeamento, árvore por árvore. Só que a amostragem é a amostragem. Pega a área inteira. O censo é o censo, é mapeamento. Pega só uma parcela, uma parte da minha área de manejo. E a terceira fonte é aquela fonte de informação que eu tenho, que não é de nenhuma, cai nem no censo, nem na amostragem, em um dos níveis de abordagem, mas eu sei que existe. Por exemplo, já falei, bromélia, orquídea, aquelas que estão lá em cima e tal, que em pensar em avaliar por amostragem. Bom, ou então taboca, né, que é bambu também, coisa fina, sem pensar. Aí daí, quando eu reúno essas três fontes de informação da floresta, objeto do manejo, com o banco de dados, eu tenho um- uma gama de alternativas, tanto no setor primário, que é de exploração, né, e comercialização, quanto no setor secundário, eu posso beneficiar, tem várias formas de beneficiar. Madeira, sim, é o mais clássico.
uma beneficiar madeira é caro pra caramba, né? Eu posso beneficiar outros produtos. Eu agrego muito valor ao fazer um beneficiamento simples, numa usina simples. Inclusive, se fala de usinas polivalentes, que servem para tudo. Eu preciso ter um torno, preciso ter uma furadeira, preciso ter saco, uma empacotadeira, vidro escuro, vidro claro, né? É, é, caixa com peneira, né? Posso ter uma única oficina, melhor, tratar de diversos produtos, agregar diversos valores, já sair empacotado com rótulo, fechado. Sim, quando eu lido com isso, então, informação da floresta com banco de dados, é, é, eu vejo um monte de alternativas, um monte, e o que fazer com elas? Como? Qual começar? Então, várias formas eu posso utilizar para tomar essa decisão. Qual começar? Mas uma ferramenta fundamental é trata do que a gente vai lidar agora, que é a análise de investimento. Ou seja, a aplicação da matemática financeira nas alternativas que eu disponho. Veja bem, a gente está num final de curso, né? Provavelmente você está fazendo final de curso, e aí você tem que parar de olhar disciplinas de forma distinta. Tudo tem que convergir para a sua cabeça como um engenheiro florestal, como um engenheiro florestal. E aí você há de concordar comigo. Como que quando eu vejo uma floresta super biodiversa, um monte de informação, como que eu vou decidir qual produto no setor primário, no setor secundário, no terciário, qual produto? O que que eu vou fazer? Tem que, de fato, fazer uso da análise de investimento. A gente vai passar aí, mas antes de passar aí nas slides, para poder passar mais rapidamente, eu quero te convencer, assim. É, preste atenção, cara. O que que é matemática financeira? Existem, como o Roberto Zocal, um economista florestal, talvez o mais famoso, né, do Brasil, né, de floresta, que trata com floresta natural, e ele fala assim, ó, já existe toda a origem da matemática financeira, da análise de investimento, ela foi baseada, assim, cara, num compra de uma propriedade num território, né, pequeno, construção de um prédio, né, aquisição e instalação de equipamentos, e daí isso aí tudo é investimento. Investimento também na capacitação de pessoal. Aí depois, aí daí o corriqueiro, né? O dia a dia, é a aquisição de insumo, beneficiamento e é, comercialização. Esse ambiente é um ambiente claro que ele ainda é sujeito ao mercado, mas ele é um ambiente muito mais controlável do que um ambiente agrícola, não é? É muito mais controlado. Posso até ligar um ar-condicionado, ligar um aquecedor, sei lá. Mas ele é muito mais controlado do que o ambiente agrícola. Então, há quem questione a aplicação da matemática financeira, ou pelo menos assim, levantar aspas, né, fora do ambiente industrial, onde ele mais se desenvolveu. Na floresta, a coisa é pior.
Porque não só na agricultura é ruim porque você está às intempéries, vamos dizer, né? Mas você pode irrigar, você pode drenar, você pode adubar, você pode calar o solo, você pode fazer, pode inserir muda com semente selecionada ou clone mesmo, não é a mesma coisa que uma indústria, né? Tá no a céu aberto, tá no tempo, mas você ainda pode usar um monte de. O floresta natural, aí o Ozawa, Roberto Tioshi Ozawa, Papa, aí é mais complicado. A gente tem que ter essa consciência. Verdade, mano. Porém, nós ainda não temos uma alternativa. Daí precisamos de matemática financeira para, dentro da gama absurda de alternativas, nos orientar. A gente não pode abrir mão da ciência. Isso a gente não pode fazer. Não, eu vou explorar seringueira porque eu gosto de seringueira, castanheira, eu gosto de castanheira, pau rosa que eu gosto de pau rosa, não. Eu tenho que usar a ciência, mas ter conhecimento, mas não é consciência, né? Consciência das limitações do que eu estou usando, mas vou usar. Inclusive porque a quantidade de informação é absurda. Eu não tem como eu ficar olhando registro por registro, fazendo page down na uma planilha que eu vou fazer. Quais são as minhas alternativas? Quais são as minhas alternativas? Não. Formatizar mesmo. O banco de dados com, cruzando com a informação da floresta, aí eu tenho que aplicar matemática financeira para eu ter uma visão das minhas alternativas. No setor primário, que é o quê? Extrativismo. Posso tirar a madeira e vender. Não, eu posso beneficiar. Aí é o setor secundário. Posso serrar, vender cerrado, posso até fazer móvel, fazer cinzeiro, sei lá. Aí daí é setor secundário. E entra ainda o setor terciário. Quem compra? Quem compra? Que eu posso fazer uma coisa bem legal. Quem compra? Isso aí, para eu poder tomar uma decisão melhor, tem a ver com análise de investimento. E o que é matemática financeira? Bom, ela lida com dinheiro e o valor do dinheiro no tempo. Sim, porque eu posso ter muito dinheiro agora, e se eu tenho muito dinheiro agora, eu tenho uma liquidez absoluta sobre esse dinheiro. Se eu tiro esse dinheiro e invisto em alguma coisa, eu perdi a liquidez. Eu não tenho mais acesso a esse dinheiro, ele está investido em alguma coisa. Essa coisa, para eu tomar essa decisão, ela tem que me dar um retorno. Esse retorno não é garantido, ele tem um risco. Isso a gente está falando de taxa. A gente está falando aqui de taxa. Mesmo que eu não mexa com o dinheiro, se eu deixar ele bem guardado assim embaixo do meu colchão, a inflação vai comendo, vai valorizando ele. Aí eu falo, não, tá, beleza. Então eu abro mão da liquidez. A liquidez é o quê? É eu pegar ele e gastar no que eu quiser. Não vou abrir mão da liquidez, vou pegar ele e vou botar em algum lugar. Opa, vou abrir mão da liquidez. É, e, mas esse lugar vai corrigir a inflação. Beleza, eu posso fazer isso?
Mas aí eu já entrei num outro universo, no qual, assim, eu vou botar onde? Algum lugar que me dê só inflação, garanta que ele não perca o valor, mantenha o valor, ou já que eu estou abrindo mão da liquidez, eu posso colocar ele numa outra coisa, um outro investimento que me dê mais retorno, bem mais do que a inflação, ou muito mais, ou mais ou menos, mais ou menos, não importa. Quanto mais eu quiser retorno, o dinheiro fazendo dinheiro, terá mais risco, mais tempo. E aí é que entra a matemática. Para comparar diferentes produtos, diferentes alternativas, diferentes tempos, né? E diferentes retornos. Isso aí tudo é medido pela taxa retorno, a taxa de juros. O que é uma taxa? É uma porcentagem em cima do dinheiro que eu apliquei. Mas uma taxa, ela não pode ser expressa só como taxa. 10%, 5%. Sim, 10%, 5%, 1%, mas quanto? Em quanto tempo? 10%, 5% já diz o quanto, mas em quanto tempo? Aí esse tempo é uma outra variável que tem que andar ligada à taxa. Então, uma taxa ela não pode ser expressa só numa porcentagem. 10%, 15%, 20%. 10, 15, 20, 1, 2. Em quanto tempo? Uma taxa tem que estar relacionada a um tempo. Beleza. Se eu então tenho taxas diferentes em tempos diferentes para analisar investimentos diferentes, por exemplo, eu vou beneficiar madeira. Beleza, a madeira custa muito para beneficiar, né? Uma indústria de serraria ou movelaria, quanto mais eu for agregando mais valor, quanto mais eu for beneficiando, o investimento é muito maior. A quantidade de dinheiro que eu tenho que imobilizar naquele investimento. E aí eu tenho que comparar isso, de repente, com outro investimento que eu preciso investir menos e que me dá um retorno mais rápido, mas numa quantidade menor. Como é que eu comparo isso? Qual que é o melhor? Como que eu comparo isso? É dentro da matemática financeira que a gente aprende a analisar. E nós vamos ver essas ferramentas, né? Agora, a partir de agora, mas já sob essa égide. Eu não tenho que ver assim, mais uma matéria que o professor está falando. Não, não, não. Eu tenho que olhar com interesse. Vou precisar tomar uma decisão dessa. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu quero fazer uso múltiplo de floresta, eu quero. E uso múltiplo e conversa fiada. Eu quero manejar uma floresta. Eu quero olhar uma floresta assim, cara, sou engenheiro florestal, eu olhando uma floresta, vou manejar a floresta. Primeiro eu tenho que ter um banco de dados. É um banco de dados. Eu não tenho como estar com qualquer informação. Segundo, eu tenho que ter informação da floresta. Terceiro, é esse degrau que a gente vai chegar agora, que é matemática financeira. Então, análise de investimento. Aqui é que eu estou falando, né? Que é aquela coisa que eu falei lá do Roberto Zocal, né? Do Zocal e os outros que ele cita, né? Das dificuldades, né? Não, das limitações. Eles não têm para onde é, correr, não tem para onde correr. Tem que mesmo usar a ferramenta
para poder auxiliar a nossa tomada de decisão. Vai olhando aí e vai entendendo o que eu estou dizendo, não é? Então, a primeira coisa então que a gente vai olhar é de juros. Juro que é a recompensa esperada por se abrir mão da liquidez. Se eu tiro meu dinheiro e eu vou investir em floresta, é, mercado financeiro, né? Papel, só em papel, em floresta, em comércio, seja lá o que for, né? Seja o que for que eu resolvo investir, né? No Uber, sei lá o que for, eu vou ter que ter um retorno. Esse retorno é o juro, é o retorno que eu vou ter por abrir mão da liquidez do meu dinheiro que eu tenho, investir. E esse juro tem a ver com uma taxa. Ele é expresso através de uma taxa. E essa taxa é o quê? Uma porcentagem sempre relacionada a um determinado tempo. Então, os juros incidem sobre o capital de forma simples ou composta. Como assim? Eu posso ter um dinheiro que eu invisto, que eu abro mão da liquidez, invisto, e o juro a cada período, não falo, a taxa num tempo, é verdade. A taxa um tempo. Então, a cada período, a taxa incide sobre, naquele tempo, aquele período de tempo, a taxa incide sobre aquele valor. Se a taxa incide sempre pelo mesmo valor, no mesmo valor, é uma taxa simples. Agora, se eu passo o tempo, aí incide um juro, aí acumulou, já cresceu. Aí passa outro tempo, aí essa taxa incide sobre o que já está acumulado, e assim, cada vez mais vai acumulando, cada vez mais vai incidindo sobre o acumulado, aí já é uma taxa composta, já não é uma taxa simples, beleza? É super simples mesmo. Então, o juro simples sempre incide sobre o capital principal ou inicial. O juro composto não, ele incide sobre o capital acumulado. Então, a fórmula do juro simples, desculpe, é essa daqui. Então, o capital futuro. Olha lá, não, peraí, vamos só deixar bem claro. Eu tenho que, quando eu estou mexendo com dinheiro, eu tenho que botar o dinheiro em momentos distintos, né? Eu invisto um capital agora. Esse capital ele vai começar a dar retorno no futuro. Mas no futuro é amanhã, é no mês que vem, é no ano que vem. E, e vai dar um retorno, mas o retorno que der, na primeira vez que der retorno, não vai ser suficiente para cobrir todo o meu capital inicial, tudo que eu entrei de dinheiro numa indústria complexa, como uma indústria madeireira, por exemplo. Então, como que eu faço para comparar? Eu preciso botar todo o dinheiro no tempo, no mesmo ponto. Mas como que eu faço para botar dinheiros em momentos diferentes no tempo, no mesmo ponto? Eu tenho que usar a taxa de juros. A taxa de juros, eu tenho que usar então uma taxa com período. Eu poderia, por exemplo, usar a inflação para poder, sim. Então, se eu tenho uma inflação de 2% ano, 3%, a nossa está mais ou menos 3,5%, né? 3,5% ao ano. Então eu tenho que aplicar essa taxa de 3,5% ao ano. E aí trazer todos os ingressos e egressos, né, para o mesmo ponto para saber se está valendo a pena ou não. Aí eu estou comparando o investimento com ele mesmo. Eu tenho um dinheiro, aí eu gasto esse dinheiro.
e aí ele vai me dando um retorno, que eu estou investindo, está me dando um retorno, mas esse retorno não acontece no mesmo período, eu tenho que trazer ele para o mesmo lugar, para o mesmo ponto na linha do tempo. Para isso eu uso uma taxa. Uma taxa que se refere a um valor e a um tempo, um período. A taxa de aqui aqui então o valor futuro, eu poderia botar valor futuro, mas você já sabe, eu poderia valor futuro ou presente. Se eu quiser o presente, eu pego esse multiplicador aqui e boto para lá como divisor. Então o presente vai ser o futuro dividido pelo 1 mais NE. NE é o número de períodos vezes a taxa de juros. Isso é juros simples. Então, 1 mais I, porque você vamos dizer, é 12%. 12% sobre o principal, que vamos dizer assim, que é o inicial, 12%, se a taxa for 12%. Então, um período N igual a um período, 12%. Em cima do principal seria 12% do principal. Eu estou diminuindo. Não é. Então, por isso que eu tenho que somar com 1. Então, 1 vezes 12, 1,12 vezes o principal. Aí seria 12% em cima do principal. Certo? Num período, na taxa simples. Se fossem 2 períodos, aí 2 vezes 12 seria 24. 1 vezes 20, 1 mais 24, 1,24 vezes o principal. Então, isso é a taxa de juros simples. E ela não rola, né? Já o juro composto, não. Porque daí você vai acumulando, ele incide sobre o capital e a cara dele é outra. Então é o principal, lógico, 1 mais I. Então, se aí é 1 vezes, seria 12%, 1,12 elevado ao número de período, 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 e tal, para multiplicar depois o principal para eu ter futuro. Claro, se eu quero o presente, é, é, seria o principal, o inicial, e quero saber como é que vai ser o futuro, eu pego esse multiplicador aqui e boto lá para o outro lado, e aí eu vou poder. Então, eu estou querendo dizer que eu posso botar tanto lá na frente ou aqui atrás. Em geral, a gente bota aqui no momento presente, usando a taxa. E aí, como eu já tinha falado, uma taxa tem que estar vinculada, não é só o valor da taxa. 10, 15, 20, 30, meio. Mas também tem que estar associado a um período. É meio por cento que está remunerando o meu capital por mês, meio por cento por dia, meio por cento por hora. Então, eu tenho que ter uma taxa vinculada a um tempo, certo? E aí é que a gente vê, vamos já voltar aqui, ó, as 4 alternativas que a gente usa de taxa. Então, a primeira é proporcional, que tem a ver com as outras também, mas é proporcional assim. Uma taxa e um tempo são proporcionais quando em tempos distintos tem o mesmo resultado que outra taxa, tá certo? Então ela é proporcional. Ela me dá isso em um mês, mas tem uma outra que me dá uma outra taxa num outro período, mas proporcionalmente ela me dá a mesma coisa, ou seja, ela é proporcional. Só que essa taxa aqui, ó, que eu falei, a taxa ela tem um valor, incide sobre um período. A outra tem um outro valor, incide sobre um outro período. Elas podem ou não ser proporcionais, mas vamos dizer que elas sejam proporcionais. Mas quando eu estou falando dessa taxa, nesse período, eu estou falando a taxa nominal.
E quando eu estou falando daquela outra taxa naquele outro período, sempre que sejam proporcionais, quando eu estou falando daquela lá, eu estou falando do nominal. É, é, ela é efetiva quando eu estou falando exatamente daquilo que ela se refere. Então, quando eu falo assim, ela é 5% ao mês. Aquela lá é 30% em 3 meses. Tá? Quando eu falo que aquela lá, então, que é 30%, eu pego ela proporcionalmente, e ela fala assim, não, então ela acaba sendo 10% ao mês, eu estou falando que eu estou falando no sentido nominal, que não é o valor que ela incide realmente. Essa aqui sim, é 5% ao mês. Então, isso aqui ela é efetiva, 5%. Mas eu posso falar assim, ó, é 5% ao mês. Em 3 meses, se ela fosse uma taxa não acumulada, seria 15%. Então, 15% em 3 meses. Isso aí eu estaria falando nominal. Mas nominalmente, ela é 15% em 3 meses. Mas ela não é. Efetiva, ela é 5% ao mês. Acaba sendo 15% em 3 meses. Então, se eu estou falando num período diferente que ela incide, eu estou falando da forma nominal. Se eu estou falando no período exato, essa aqui é 5% ao mês. Ela ali é 10% em 10 meses. Então, quando eu estou falando isso, é a efetiva. Quando eu estou querendo explicar para comparar, e aí não estou falando sobre o período que ela incide, eu estou falando de nominal. Tá certo? Então, tentando corrigir a minha confusão. Nominal é quando eu estou fazendo uma equivalência. Como ela seria se fosse num período diferente daquele que eu estou que ela de fato aplica. Posso entrar com investimento da poupança, por exemplo, ela tem uma taxa mensal. Aí, se eu quiser falar quanto então que essa taxa mensal está por ano, para comparar com uma outra taxa que é anual, aí eu vou ter que usar a taxa nominal da poupança anual. Então, eu uso assim nominal quando eu estou me referindo a uma taxa que é diferente do período que ela de fato remunera meu capital. E efetivo não. Quando eu falo assim, taxa efetiva, 5% ao mês, 2% ao dia, 30% semestre. Aí eu estou falando de taxa efetiva. E taxa equivalente é quando elas dão o mesmo resultado num determinado período, no mesmo período. Então, elas, duas taxas que podem ter efetivamente, elas podem ter períodos de remuneração diferentes, mas se num determinado período elas acabam dando o mesmo resultado, eu digo que elas são equivalentes. Isso aí é a relação, então, de taxa. Primeiro, a gente já viu, uma taxa tem que estar relacionada a uma porcentagem em cima do capital e um período. Não é só a porcentagem. Tem uma porcentagem sem um período não faz sentido. E aí tá. Então tem uma taxa e período. Então eu tenho vários investimentos, várias possibilidades de investimento. Por exemplo, em folha, comercialização de folha, de copa, de ave abatida. Tem um processo, né, de secagem, de seleção, tirar aquilo que está fungado, que está meio manchado, bactéria. Então, para botar a folha seca, e depois eu posso tirar o talo, botar no saquinho e tal. Esse é um beneficiamento simples e muito rápido. E
Aí eu posso vender. A dele carece do investimento. Ó, como eu vou comparar os dois? Né? Aí eu vou ter que pegar todo o investimento que eu vou ter que ter com um e com o outro e ver qual é a taxa. Quanto é que me retorna. E aí, como é que eu vou corrigir esse dinheiro? Como eu vou, qual taxa que eu vou usar? Poderia usar a taxa de inflação. Se eu usar a taxa de inflação, ó, ele vai, esse dinheiro aqui eu gasto muito, é muito dinheiro, e aí ele passa um tempo, aí esse tempo o dinheiro vai desvalorizando, aí ele vai me retornar muito dinheiro. Bem, mas o dinheiro que eu gastei valorizou, a inflação comeu. Tá bom, eu quero trazer para cá aquele dinheiro lá no futuro, que eu ainda nem recebi ainda, e o dinheiro que eu tenho agora, que vai envelhecer com o tempo, por causa da inflação, eu tenho que trazer para cá. Eu vou ter que usar uma taxa. Aí a gente já conversou aqui, ó, taxa pode ser taxas diferentes, pode ser proporcionais, posso estar me referindo de forma nominal, me referindo de forma efetiva, as taxas podem ser equivalentes, né? As taxas diferentes podem ser equivalentes. E aí eu sei o que é taxa. Agora eu sei. É uma taxa de juro, é a remuneração ou a correção capital. Qual taxa que eu uso? Eu posso usar a taxa da inflação para corrigir esse dinheiro. Vários dinheiros, tamanhos diferentes. Sobre a questão de tamanho a gente vai tratar mais adiante. Mas eu posso usar a taxa da inflação. Só que, por quê? Se eu ficar sentado no dinheiro, guardando ele no colchão, ele vai desvalorizar, a inflação vai comer. Onde eu posso botar ele então? É, aí abrir um leque. E quando eu posso tanto botar ele no mercado de ações, por exemplo, né? Ação da Petrobras, sei lá, da Vale do Rio Doce, sei lá. Posso botar assim que, pô, que a quanto crescer, muito mais do que a inflação eu recebo. Ação do Banco do Brasil, sei lá, do Banco Brasil, sei lá. Eu recebo muito mais. Aí eu quero comparar com o investimento que eu vou fazer. Tá certo? E o investimento que eu poderia fazer vai me dar um retorno também. Pelo que eu estou imaginando, pelo que eu estou planejando aqui. Claro que eu tenho que usar essa taxa para poder colocar no mesmo ponto, poder comparar. Só que, se eu for comparar esse investimento aí que eu vou fazer, vai me dar um retorno no decorrer do tempo. Se eu for comparar ele com o super de uma empresa, eu posso ter um super do lucro. Só que eu não sei se essa empresa vai. Tem como saber se essa empresa vai realmente dar muito lucro. Então, o que se usa é comparar esse investimento que eu estou querendo com um outro investimento e não a inflação. Porque só a inflação. Posso fazer uma coisa melhor do que investir em alguma coisa que me dê só a inflação de volta, só corrige o dinheiro. Eu posso investir, existem papéis no mercado, são seguros, relativamente seguros, e que me dão mais do que a inflação. Me dão um pouco, claro, que isso tem a ver com o risco. Quanto menor o risco, menor o juro. Então eu não vou comparar esse investimento com a Petrobras, com outras empresas, porque também pode dar zebra. Eu comparo esse investimento porque eu não quero abrir mão da minha segurança com eu ficar sentado em cima do colchão.
Só que aí também não vale, porque vai diminuir. Então, pá, que seja com a inflação. Aí também não vale, porque tem papéis seguros no mercado. Relativamente seguros. Consideravelmente seguros. Eu vou comparar com esses. Ou eu invisto nessa alternativa, setor primário ou secundário da floresta, ou eu boto ele no mercado financeiro, mas em papel seguro. Tem uma taxa em um período, a taxa é baixa, porque justamente por causa disso o mercado aqui determina como é seguro, então pô, eu pago pouco de juro, mas está seguro. Eu não uso a taxa que eu uso para comparar investimentos distintos, o mesmo investimento, eu não uso ele comparando só com a inflação ou com alguém que vai me repor a inflação. Eu uso ele em relação a um papel seguro. E esse papel seguro seria então a maior taxa dentre os papéis seguros. E essa melhor taxa dentre os papéis seguros se chama a taxa de mínima atratividade. A taxa de mínima atratividade é a maior taxa dentre os papéis seguros. É com essa taxa que eu vou comparar esse investimento. Vou usar os dois. O investimento, a taxa do investimento e o retorno do investimento, usando para corrigir o dinheiro, para colocar tudo no mesmo tempo, não a taxa de inflação, não a taxa de um papel qualquer, a taxa do melhor papel, que me retorne mais dinheiro, mas que seja seguro. Essa é a taxa de mínima atratividade. Então, equivalência ao recurso, confere valores no tempo presente a equivalência que permite eu botar coisas de tempo diferente no mesmo tempo. Tá? Isso aí, entrada e saída na linha do tempo, chama-se, a gente trata como fluxo de caixa, que é o registro sequencial das receitas e da despesa de um investimento na linha do tempo. A gente pode apresentar esse registro numa forma de tabela ou numa forma de linha também, botando seta para cima, entrada, seta para baixo, saída, e o módulo, o tamanho da seta em termos de valor. Podemos fazer isso. Então não, podemos botar toda assim, só para cima a entrada, para baixo, saída, e escrever o valor do lado da seta, para não ter que ficar mexendo no módulo. Né? Mas seja como for, de eu apresentar de forma gráfica ou em forma de tabela, eu apresento um fluxo de caixa. Depreciação. Então, depreciação é a forma contábil, a gente já tratou disso, exploração, né? Mas qualquer jeito, depreciação é uma forma contábil do desgaste de máquina e equipamento entrar no custo do produto. Isso a gente tem que levar em consideração. Eu não vou me estender aqui, porque a gente já trata disso em outra disciplina. Mas a depreciação é isso. Eu invisto numa máquina. E essa máquina, a partir do momento que eu comprei ela, que eu coloquei ela, ela já está se desgastando. Ela se desgasta por dois motivos. Um, pelo uso, né? Um desgaste físico. Ela vai ocorrendo. Eu tenho que fazer manutenção nela, que é custo. E pelo obsoletismo também. Daqui a pouco, uma máquina é projetada para um determinado período e depois desse determinado período ela já tem que ser substituída. Por quê? Porque a ciência evolui e daqui a pouco tem uma outra máquina bem mais esperta, bem mais econômica, bem mais eficiente e tal. Então ela já se tornou obsoleta, mesmo que eu não tenha usado ela.
mesmo que eu tenha guardado, comprei e deixei na caixa ainda, ela já se tornou obsoleta. Então, o desgaste, a depreciação do meu capital físico, meu capital fixo, do meu capital fixo, ele ocorre pelo uso ou pelo obsoletismo. Eu tenho então que repor. Esse desgaste eu posso descontar do meu faturamento bruto, porque é uma depreciação e a lei prevê isso. É, é, isso é importante porque como diminui do meu faturamento, porque é uma perda, tendo gasto físico e tecnológico do meu capital fixo da máquina, como é perda, é, abate da minha receita bruta, então abate do meu lucro, abate do. Certo? Essa depreciação ela pode ser linear, que é o caso da brasileira, ou pode ser exponencial negativa. Em países mais evoluídos, se concentra a depreciação, o desconto que você pode ter. Claro, um determinado bem, ele tem 10 anos de vida útil. Ele tem 10 anos de vida útil, você descontaria 10% ao ano do valor dele do imposto de renda. É uma forma linear de descontar. A outra forma seria uma exponencial, onde no primeiro ano você já descontasse, sei lá, 30%, não 10%, é 30%, no segundo ano 20%, ou seja, concentrar a depreciação do bem no começo. Isso, estrategicamente para uma nação, é mais interessante, porque você está estimulando que os empresários mantenham os seus equipamentos sempre em top de linha. Eu compro o equipamento, ele é caro para danar, e eu já desconto o imposto de renda logo no primeiro, segundo, terceiro ano, quase todo ele. O resto é resíduo. Então, bom, beleza, já descontei quase todo ele, então, vou comprar um novo. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou já descontar nos primeiros anos, já desconto ele. Bom, em vez de como é que é no Brasil, que é 10%, 10%. Existe uma variação, que é se você tem 2 turnos, 3 turnos, mas ainda 3 turnos é duas vezes, e não 3 vezes. 2 turnos, uma vez e meia. Então, existe essa previsão legal no Brasil, mas não se compara a um desconto de exponencial negativo. E claro que é bom saber, não tem a ver com o que a gente está falando, mas é bom, já que está aí, vamos cuidar, né? Esse desconto que você faz da depreciação do equipamento para não pagar imposto de renda, esse desconto, ele não é para você gastar. O desconto é para colocar num fundo de reposição. E esse fundo de reposição que vai permitir ao final da vida útil do equipamento, né, você poder comprar um novo. Porque no decorrer da vida dele, ele teve um custo, desse custo faz parte a depreciação, que é um custo fixo, né, no custo horário, né, que a gente vê lá em exploração, e ao final da vida útil eu tenho dinheiro para. Beleza. Então, já vimos o que é taxa, já vimos o que é depreciação. Então, eu tenho uma taxa em cima do investimento, eu tenho uma depreciação, beleza. E agora eu já sei das equivalências, né, entre as taxas, né? Taxa efetiva, taxa nominal, taxa proporcional e taxa nominal, né? Então, agora eu já sei disso. E agora eu vou comparar investimentos. Eu posso comparar um investimento com a inflação ou com a taxa de mínima atratividade. Então, não vou usar a taxa de inflação.
não, porque não teria motivo fazer isso. Vou usar a taxa de mínima atratividade. E qual que é a taxa de mínima? A maior taxa no papel seguro, que eu não corro risco. Por isso ela paga pouco, mas tudo bem. Mas tem vários papéis seguros, eu vou pegar aquele que paga melhor. E essa é a taxa de mínima atratividade que eu vou usar para corrigir valores do investimento para botar no tempo. Então, se eu tenho um investimento inicial, aí depois eu tenho outro investimento, depois eu tenho gasto corrente, aí eu tenho receita corrente, a partir de um determinado momento tem receita corrente. Eu tenho que trazer tudo para o mesmo ponto para poder saber se está bom ou se está ruim. Qual taxa que eu uso? A taxa de, não a taxa de inflação, é a taxa de mínima atratividade. Por quê? Porque esse investimento ele tem que, no mínimo, ganhar da taxa de mínima atratividade. Se eu trouxer tudo para cá e der negativo, não quer dizer que eu invisto no papel, no mercado financeiro. Não vou investir nesse investimento. Tá mais. Mas me dá mais quanto? Bom, primeiro é o valor presente líquido. Então, o que é o valor presente líquido? São os valores da linha do tempo que eu trago para um mesmo ponto, tá? E subtraio. Aí, no caso, o valor presente líquido é presente então, na unidade da moeda que eu estou lidando. Eu corrigi todos os futuros investimentos, as futuras despesas, futuras de receita, né? Desculpa. Boto no mesmo ponto e subtrai um do outro, usando a taxa de mínima atratividade. Não a taxa de juros, não a taxa de inflação, a taxa de para corrigir esse, não a taxa de inflação, a taxa de atratividade, porque se as receitas nessa taxa ainda forem menores do que a taxa, é melhor eu investir no papel. Qual papel? O papel, aquela lá, que está dando a melhor taxa dentro do papel seguro. Não vou correr risco. Eu só abro mão da minha liquidez, da minha segurança, considerando o meu retorno. E aí, como eu faço isso? Valor presente líquido. Eu corrijo tudo, receita e despesa, subtraio uma da outra, e aí eu sei qual é o meu valor presente líquido. A taxa de desconto, então, eu já tratei aqui, né? Então, a taxa de mínima atratividade, que é a Selic, a taxa referencial, a TJLB, a TBF, eu tenho que olhar lá quais são as taxas, né, cara? Qual que é a taxa de desconto, que é a taxa de correção, né, do valor, que não vai ser a inflação, vai ser eu não quero, o projeto não tem que me dar só a inflação, eu tenho que comparar ele, corrigindo os valores, né, ou a taxa de desconto, corrigindo os valores, com um papel seguro. Aí eu não preciso correr risco nenhum, me dou lá. Aí você, pô, tá, se você botar lá num papel e tá usando Selic, ou TR, ou TJLP, aí vai, beleza. Então, esse papel tipo, qual que tá pagando mais? A TBF, beleza. Então, eu invisto lá. Só que se você investir naquele ali, aquela usina ali, aquela serraria, pô, vai te dar uma taxa muito melhor, muito maior. É um risco. Em geral é isso. Quanto maior o retorno, quanto maior a taxa, maior o risco. E essa proporção para essa razão para poder tomar a minha ação. E aí, se eu tenho um projeto, por exemplo, de investimento de eucalipto plantado, só de curiosidade, só para esclarecer, o eucalipto, eu levo para celulose, eu levo 7 anos para ter retorno.
pode me dar um retorno absurdo, mas 7 anos de dinheiro imobilizado naquele investimento. Floresta natural são 2 anos. Só estou falando de tempo, né? E eucalipto faz corte raso, pega um monte de volume. Em floresta natural você pega um volume bem pequenininho. Aí daí, então, você pega, mas são 2 anos. Então, por 2 anos, aí depois de 2 anos, aí dá a cada 25 anos, a cada 20 anos. Pô, semente é todo ano. Então, se você vai corrigir receita e despesa de investimentos distintos, que tem tempo de maturação distinto, então, uma forma é você anualizar, para você poder comparar os dois. A gente já viu lá taxas, né? Pode ser proporcionais, pode ser equivalentes, pode ser efetivas, pode ser nominais. Beleza, essa é a taxa. Outra coisa agora é o valor presente líquido. O valor presente líquido, quanto é que vai me dar de retorno? Qual a taxa que eu vou usar para corrigir isso? Tá, a gente já pacificou isso. Beleza. Só que são horizontes diferentes, distintos, projetos distintos. Então eu posso querer anualizar. Botar o proporcional, seria a taxa proporcional. É o proporcional ao ano, você comparar dois projetos. Então, não só eu tenho um valor presente líquido, como a gente viu antes, valores corrigidos ou descontados, agora não, agora eu tenho o valor presente líquido anualizado. Tá? A fórmula é essa aqui, tá certo? E aqui tem só um exemplo de dois projetos, aqui eu inventei isso aqui, não é? Mas que tem o valor presente líquido, os dois tinham 80,14, os dois com a mesma taxa, 0,12, 0,12, só que em períodos de investimentos diferentes. Esse aqui é um período, esse aqui é 9 períodos. Ou seja, nesse daqui de um período, nesse primeiro aqui de um período, eu tinha então o valor presente líquido anualizado, que é essa parte aqui, esse fator aqui, multiplicando o valor presente líquido. Nesse daqui, multiplicando esse valor presente líquido aqui, dava 89, no caso de um só período. E nesse valor presente líquido aqui, esse mesmo valor presente líquido multiplicado por esse fator aqui, considerando 9 períodos, aí anualizado ele ficou em 15,4. Olha só, 89 para 15. Para mostrar esse recurso matemático, para você poder anualizar diferentes valores líquidos, valores presentes líquidos. Né? Presente é porque estão corrigidos já estão descontados. E líquido é porque é a receita menos a despesa. Então, receita menos a despesa, é o valor líquido presente, tudo descontado, usando a taxa. Mas valores presentes líquidos anualizados levam em consideração os períodos, para poder comparar um com o outro. Certo? O valor presente líquido, ele corrige os dois no tempo e te dá um resultado em dinheiro. Então, um investimento de determinada receita menos determinada despesa pode te dar um. E outro investimento de determinada receita com determinada despesa pode te dar um também. Por exemplo, você investiu 1.000 e recebeu 1.001. Qual o valor presente líquido? 1, corrigido. Corrigido. 1. Você investiu 2, você investiu 1 e recebeu 2. Qual o valor presente líquido? 1 também. 1 nos dois. Só que um você investiu 1.000. O outro você investiu 1, você investiu 1, recebeu 2. No outro você investiu 1.000, recebeu 1.001. Corrigido. Qual o valor presente líquido? 1 e 1. Mas olha o investimento. Então, uma coisa é você tem duas formas de você comparar as coisas. A gente já falou sobre isso. Uma é subtraindo uma da outra.
A outra é colocar uma sobre a outra. Quando você coloca uma sobre a outra numa razão, perde a unidade, aí fica só uma taxa. E essa taxa que é justamente o índice benefício-custo, onde você bota o benefício em cima e o custo embaixo, não é? E aí você vê quanto que o benefício é maior que o custo. No caso, 1.001 sobre 1, quanto é que dá? 1.001 dividido por 1.000, né? 0,1. No caso, 2 dividido por 1, quanto é que dá? 2. 200. Se multiplicar por 100, 200%. Certo? Então, um deu 0,1%, e o outro deu 200%. Isso é índice benefício-custo. Aí já tem uma porcentagem em cima do investimento. São duas formas de se comparar. O investimento, a receita com a despesa corrigida. Sempre corrigida. A receita foi corrigida pela taxa. Qual taxa? A taxa de mínima atratividade. Aí um deu uma coisa, o outro deu outra. Um eu precisei investir para danar e me deu tal, e outro eu precisei investir muito menos em relação ao retorno que me deu. Isso é índice benefício-custo. E quando a gente entra nisso em uso múltiplo, aí a gente fica impressionado. Porque a madeira, ela já financiou tudo. Qualquer outro produto que você vai explorar, quando você entra no valor presente líquido, é uma coisa. Quando você entra nessa de índice benefício-custo, aí já é uma coisa assim, cara, inacreditável. Por quê? Porque aquele produto, seja a bromélia da copa da árvore, seja o exudado, ou uma planta jovem numa autocólise que você já tem mapeado que pagou aquilo, ela tem que pagar muito pouco para você explorar aquilo. Quando você vai ver em termos de índice benefício-custo, beleza? Então aqui, ó, o índice benefício-custo, o valor presente, os benefícios, né, corrigidos, né, sobre o valor presente dos investimentos corrigidos. O retorno adicional é uma outra, valor presente líquido, anualizado, tá entendendo? Os dois, índice benefício-custo, e aqui o valor, retorno adicional sobre o investimento. Esse retorno adicional sobre o investimento é a parcela de cada período que o investimento está lhe pagando. Em cada período, quanto que ele está me dando de lucro? Em cada período. Isso é legal. Para você comparar, todos esses índices são para você comparar um investimento com outro. Por onde você começa? Eu já tinha falado. Tem zilhões de alternativas. Como você começa? Olhando, aplicando matemática financeira. Então, a gente já viu valor presente líquido anualizado, o índice benefício-custo e agora o retorno adicional sobre o investimento. Esse retorno adicional é o retorno que o investimento dá por período, para comparar um com o investimento. E a taxa interna de retorno é assim, ó. Eu tenho uma receita com o tempo, mas eu tive uma despesa. Tá, essa receita, ela vai incidindo sobre aquela despesa, aquele capital inicial que eu gastei, mais aquele capital corrente que eu tenho que gastar toda vez, né? Salário, seja lá o que for. Mas é claro, esse investimento ele tem que me dar retorno, senão eu não quero. Ele tem que me dar um retorno, inclusive, maior do que a taxa de atratividade. Senão eu não quero também, eu invisto no papel. Aí, cara, então, aí eu vou, esse investimento, ele vai me dando ganho com o tempo, né? Vai me dando ganho com o tempo, corrigido pela taxa é, é, de mínima atratividade, até o momento que ele zera a receita com a despesa. Essa taxa que ele zera é a taxa interna de retorno.
A taxa interna de retorno é a taxa que zera o fluxo de caixa. Eu tenho despesa corrigida e receita corrigida. Isto é prefixando um fluxo de investimento, um fluxo de receita e um período N. A taxa interna é definida quando o valor presente das receitas é igual ao valor presente das despesas. Me cobre para fazer isso. É mais fácil de entender isso quando a gente bota numa planilha. Tá certo? Qual que é a taxa do investimento? Qual que é a taxa interna? Taxa interna, por isso se chama taxa interna. Taxa interna de retorno do investimento. É quando ela zera, num determinado período, quando ela zera os dois, a receita e a despesa, considerando a taxa de desconto. É mais fácil de entender na planilha, conversando, mas a ideia é essa. E payback? Payback como uma vez que eu gastei um dinheiro, quanto tempo eu vou demorar, considerando o retorno, né, desse dinheiro, desse investimento, quanto tempo que eu vou demorar para recuperar. Isso é payback, que é o período de recuperação do investimento. Certo? Isso aqui é Então, vamos falar de risco. A taxa interna de retorno e o payback, a taxa interna de retorno é aquela taxa lá que zera os dois. Investimento e receita. E payback, que é o período, são considerados indicadores de risco de um projeto. Claro, e quanto maior for a taxa interna de retorno, maior o risco. Não é não? Se você investir em papel seguro, é, a taxa é lá embaixo. Né? O que paga é lá embaixo. De mais, vou dar mais. Vou investir em ação da Petrobras. Vou investir em madeira. Vou investir em exudado, sei lá. Pode dar muito. Mas quanto maior for essa taxa interna de retorno, maior o risco. Naturalmente, maior. Payback também. Quanto maior tempo demorar para as receitas pagarem as despesas, é o risco também. O tempo, sabe logo o que vai acontecer com o tempo. Então, taxa interna de retorno e payback são considerados indicadores de risco de retorno, de risco do investimento. Tanto o payback como a taxa. Né? Agora, incerteza não. Incerteza, elas estão intimamente ligadas ao risco, né? E elas têm a ver com a falta de conhecimento, assim, é o que eu não sei. Uma coisa é o que eu sei, o que eu estou prevendo, o que eu estou usando. Uma taxa, um período, gastar isso, vou receber isso e tal. Agora, isso é risco. Outra coisa é incerteza, o que eu não sei o que vai acontecer. Né? Sobre payback e TIR, eu faço conta. Incerteza não tem. Eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, o risco tem a ver com a aleatoriedade dos fatos que pode ser estimado de forma diferente de acordo com o estudo ou a previsibilidade do comportamento das variáveis que compõem o investimento. Está relacionado com o grau de conhecimento de cada investidor. É o risco. Quanto é que eu vou vender? Quanto eu vou comprar? Né? Quanto que eu vou gastar? É risco. Incerteza não. Está relacionado à ignorância ou ausência de conhecimento. E por isso não pode ser medida. A não pode ser medida. Ela também está relacionada com o investidor. Tanto o risco quanto a. Aqui eu tenho o exemplo, aqui a gente está exemplos aqui de índices econômicos. Né? Então, eu tenho exemplo aqui, descrição da aplicação. Casca, só casca. Cumaru ferro, casca de sucuba. Cipó titica, galho. Aqui tem várias no setor primário, né? É só extrativismo.
tem um nome, eu tenho uma unidade, tenho um valor unitário, e aí eu tenho o valor presente líquido, valor presente líquido analisado, valor presente líquido dos futuros investimentos, valor presente líquido do benefício, e aí o índice benefício-custo é o que? Benefícios sobre investimento, retorno adicional e taxa interna de retorno. Você vai ver assim que tem produtos que têm taxa interna de retorno absurdo. Você vai ver lá o valor presente líquido lá, não tanto. Isso aqui é só um relatório, uma expressão do processamento no banco de dados para você poder comparar produto com outro usando a matemática financeira. Tá certo? Aqui é no setor secundário. Não está aparecendo no setor secundário aqui, mas é setor secundário. Então, castanha do Brasil, descascada, couro vegetal, marfim vegetal, onde você também tem mesmos índices que a gente viu lá no setor primário. Aqui é nas usinas de beneficiamento. Certo? Aí daqui eu tenho, então, o valor potencial total, né? Considerando o volume que eu tenho na floresta. Certo? Que eu posso comparar determinada espécie pode me dar um valor presente líquido muito bom, mas qual o volume que eu tenho dela? Não é? Um determinado produto. E outro produto? Opa, eu estou falando de produtos diferentes, o primário, setor secundário, então índice benefício-custo, beleza. Mas aí aqui já é o valor potencial considerando o volume que a minha floresta tem de verdade. E aí sim, eu levo isso em consideração, poderia fazer uma indexação decrescente aqui para saber onde é que eu ataco primeiro. Qual? Né? Aqui é do inventário florestal diagnóstico. Aqui é para amostragem, né? Também, qualquer relatório que você domestique, né? O seu banco de dados para produzir, ele produz. Para você olhar. Só que isso aqui é com base no inventário florestal diagnóstico. Aqui é baseado no censo. Agora eu estou vendo. Baseado no censo. Isso aqui é o que eu tenho lá da minha unidade profissional, do que eu mapeei lá. Aqui é baseado no inventário florestal diagnóstico. Qual é a segurança que eu tenho disso? Nada, nenhum. Mas eu posso olhar os números para, de repente, prestar mais atenção em algumas espécies, né, do que eu posso fazer. Eu tenho lá o censo, a copaíba, por exemplo, eu já vi lá que ela ocorre no censo e no inventário diagnóstico, mas aqui no inventário diagnóstico me diz que eu tenho de potencial na área inteira. Aí, de repente, eu posso prestar atenção. Eu falei, puxa vida, copaíba, óleo in natura é uma coisa que eu tenho que prestar atenção. Bom, e aqui do setor terciário, desculpe, não, você está aquelas outras fontes lá, que é aquelas coisas que não apareceram nem no inventário florestal diagnóstico e nem no censo florestal, e que me dão valores potenciais, mas que fazem o quê? Me indicam, presta atenção. E mais, não só presta atenção nesses produtos, mas também me dão um gradiente. Qual produto que eu tenho que prestar mais atenção ainda? Quais produtos, né, na ordem de, é, de avaliação econômica, né, de matemática financeira, quais produtos que eu tenho que prestar mais atenção, né? Planejamento, na minha avaliação. É isso. Acabamos aqui então essa terceiro assunto, que é a análise de investimento. Beleza? Vamos fazer um exercício sobre isso na próxima aula.
assista até o final, por favor.